Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Convocação. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 1, cumulado com o regimento interno no seu artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária desta data, como já ocorreu, para apreciação da seguinte matéria. Primeira, projeto de lei complementar número 844 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. Para que o projeto possa ser discutido, é necessário que nós venhamos a ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rosa, que avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 844, de autoria do prefeito municipal, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. O projeto vem instruído com o parecer da consultoria jurídica da Câmara, que aponta a legalidade, a constitucionalidade, a iniciativa que é privativa do chefe do Executivo, e apontamos no projeto a emenda de número 1, que trata, onde se lê aprova, leia-se institui. Com a emenda, o nosso voto é favorável. Solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo o vereador Gerson Henrique Sartori. Contrário à tramitação proposta. Contrário. Vereador José Galvão Braga Campos. Acompanha o relator. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereadora doutora Silvana também acompanha o relator. Portanto, por 4 votos a 1, está aprovado o parecer do relator. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador José Carlos Ferreira Dias, na presidência. Senhor presidente, eu indico a nossa companheira vereadora Ana Vicentina Tonelli para fazer uma avaliação no projeto do senhor prefeito Ari Fossen. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiras vereadoras, não me resta muita coisa pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a não ser analisar aquilo que a nossa consultoria já o fez, dizendo que está dentro da normalidade, dentro das conformidades legais. Ele não onera os cofres do município. Em virtude disso, sou de parecer favorável e peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que consulte os demais membros dessa comissão. Com parecer favorável da relatora pela Comissão de Justiça e Redação, consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo, vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanho o parecer da vereadora. Muito obrigado, vereador José Dias. Vereador Zé Antônio Cachan. Acompanha o parecer, vereador Julião. Acompanha o parecer, vereadora Marilena Negro. Contrária à tramitação da forma como está, senhor presidente. Aqui, nesse momento, nós avaliamos somente pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, não havendo possibilidade de manifestação com relação ao mérito ou até mesmo à tramitação. Contrário ao parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Perfeitamente. Portanto, essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1986, de adiamento para a sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2008, da aprovação do projeto de lei
complementar de número 844, de autoria do prefeito municipal, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. O requerimento vem assinado pela bancada do Partido dos Trabalhadores e está em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, é bem rápido. Esse requerimento que nós estamos pedindo adiamento é só para formalizar todas as discussões que nós fizemos no intuito de que o secretário de Finanças, Zé Antônio Parimoski, viesse até aqui para sanar dúvidas que a nossa bancada ainda tinha a respeito e tem a respeito do projeto. Então, nesse sentido, nós fizemos esse requerimento. Infelizmente, a maioria, até o presente momento, não concordou, mas ele está aí e quem sabe agora as pessoas, os vereadores aqui, possam estar acompanhando a bancada do PT, adiando o projeto e dando a oportunidade para que possa ter o convite ao secretário de Finanças, Antônio Parimoski. Então é esse o requerimento, é só essa justificativa para os demais vereadores dessa casa. Obrigado, Obrigado, vereador Gerson Sartori. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ter em mãos, assim, até incerto nos autos desse processo, a apresentação que foi feita aqui, onde foram dados alguns exemplos dos tributos atuais e do que foi modificado. O projeto tem, para os senhores vereadores que talvez, não sei se chegaram a ter contato com ele, eu recebi uma cópia na audiência pública, tem mais de 150 páginas. E seria importantíssimo, até para mim como membro da Comissão de Finanças, ver o que se aplica hoje em termos percentuais para os tributos municipais. Não temos. Nós temos o resultado de um trabalho. E tivemos alguns exemplos aqui. E foi essa a nossa solicitação à Secretaria de Finanças, que nos enviasse a relação dos impostos hoje cobrados, os seus percentuais, comparativamente com o que se aplica. Assim eu teria noção da equidade aplicada numa proposta orçamentária, numa proposta de revisão orçamentária aí dos tributos, de percentuais. Sem isso, eu não me sinto esclarecido o suficiente para saber qual o impacto que isso vai trazer no conjunto. Eu ouvi algumas manifestações, me parece que o conjunto de cooperados está resolvido, mas eu gostaria de saber do conjunto da sociedade o que representará isso. Financeiramente, eu até acredito, senhor presidente e seus vereadores, que está se aplicando uma regra favorável aos cofres públicos, que não poderia ser diferente. No geral. Agora, se teve algumas demandas corporativas de um ou outro segmento para acertar, eu não consigo visualizar. Eu não consigo saber se teve modificações substanciais nos percentuais em relação ao aplicado. É uma questão de conhecimento, que é um direito que eu tenho como cidadã, como vereadora, de saber. Não obtive essa resposta, e é nesse sentido que a gente pede o adiamento. Quem sabe, nesse período, nos encontraremos mais respostas para votarmos com tranquilidade. Muito obrigado, vereadora Marilena. Cláudio Miranda com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui defender a aprovação do requerimento de adiamento, dizer que eu fui surpreendido hoje pela colocação do projeto em extraordinária, uma vez que eu estava elaborando uma emenda, e a informação que a nossa assessoria teve da secretaria é que o projeto só seria votado talvez no ano que vem, ou mais adiante agora, em algumas sessões adiante. Então, nós não tivemos oportunidade de fazer a emenda. Eu queria colocar que é uma questão importante, por exemplo, a questão das cooperativas, né, as cooperativas de trabalho, principalmente. Só dar um exemplo aqui, o vereador Julião, isso aí vale para a Unimed, vale para qualquer cooperativa de trabalho. O vereador Julião, cooperado da Uniodonto. Quer dizer, a Uniodonto vende lá seus planos de saúde odontológica,
E, para isso, quando ela arrecada um dinheiro, quando ela vende os planos, ela paga ISS sobre aquele dinheiro que ela auferiu vendendo o plano. Quando o doutor Julião atende um cliente no consultório, ele faz jus a uma remuneração, que é uma produção dele como cooperado. E aí ele paga também ISS sobre aquele mesmo dinheiro, que já foi pago pela cooperativa. Então, existe uma injustiça, uma bitributação que atinge os cooperados da Unimed, atinge da Uniodonto, de qualquer cooperativa de trabalho, são muitas cooperativas. Existe uma discussão muito grande a nível federal, com muita opinião a favor e contra, mas eu acho que a gente poderia discutir isso a nível da Câmara, através de uma emenda que geraria essa discussão para sanar essa injustiça. Então, eu pretendia apresentar essa emenda, não vou mais poder apresentar, porque o projeto vai ser praticamente votado de urgência. Então, eu queria aqui defender que nós adiássemos, que são poucas semanas, poucas sessões, poderíamos, então, apresentar emendas e ver melhor as questões particulares do projeto. Obrigado. Muito obrigado, vereador Cláudio. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Com 11 votos pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador que não vota em razão de estar na presidência, o requerimento está rejeitado. O projeto está em discussão. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores votando pela abstenção e ex-presidente que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 844, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera o Código Tributário do município de Jundiaí. Vamos votar agora a mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei de número 844. Está em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores votando pela abstenção e ex-presidente que regimentalmente não vota. Vamos votar ainda a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar de número 844 da Comissão de Justiça e Redação. A emenda está em votação. Com 9 votos pela aprovação da emenda, 6 senhores vereadores votando pela abstenção e ex-presidente que regimentalmente não vota, portanto, a emenda também está aprovada por esta Casa. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento justificativa desta de sessão. voto, senhor presidente. Justificativa de voto para justificativa de voto, vereador Julião.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilene. Eu já havia sinalizado aqui a minha presença. Eu acho que perdeu-se o tempo de justificativa de voto. Questão de ordem. Da tribuna. Vou acompanhar o raciocínio de voto. Questão de ordem, O senhor vereador presidente. Julião falará em questão de ordem e não justificativa de voto. Apenas para um esclarecimento, inclusive ao nobre vereador, Dr. Cláudio Miranda, que me usou como exemplo, como cooperado da Uniodonto, e um exemplo bastante feliz, diga-se de passagem, e que inclusive nessa casa aqui, juntamente com o vereador e com alguns dos nobres pares, nós tentamos uma vez derrubar isso e perdemos por um voto, né? Mas que dessa vez está se procurando, está se fazendo a justiça tributária, porque não vai mais se taxar, até porque na realidade não foi feito nada corporativo, nada escondido, mas sim, senhor presidente, se ficou no aguardo da decisão do Supremo Tribunal em Brasília, que deu a sua decisão, e em cima dessa decisão as cooperativas entendem que é possível fazer os recolhimentos devidos e num ajuste com a prefeitura dentro desse acordo, que nem tem como você discutir algo que foi feito pelo Supremo, certo? Tá? Então se fez a justiça tributária. Não mais se vai fazer o cálculo em cima do valor integral do que entra na cooperativa de trabalho, e sim em cima da taxa de administração, sendo que isto acontece porque, como foi bem dito aqui pelo vereador Dr. Cláudio Miranda, nós, cooperados, já pagamos também os impostos que nos cabem. E como é fruto do trabalho, não tem por que você ser bitributado. O dinheiro que fica para a taxa de administração, que não é tributado, ele passa a ser agora devidamente tributado. Então há uma justiça tributária sendo feita nesse projeto que nós acabamos de aprovar, senhor presidente. Então, apenas para esclarecimento é que eu pedi essa questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Julião. Vamos então registrar a presença para o encerramento da sessão. Hã? Com 16 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Nossa. Pede questão de ordem, Julião. Palmeirense lá. Tem como registrar. Ser proibido de entrar. Tem como registrar a presença de um palmeirense aqui campeão brasileiro de 2022. Arranca ele dos anais da história. Alergia. E aí, doutor? Essa coisa feia. Deveria ser extremamente proibido de se entrar em plenário vestindo algo tão... Isso é uma tentativa ao pudor. Fala, Regina. E aí, continua? Você não quer sair daqui? O povo me deu mais uma oportunidade para ver se eu aprendo. Vê se aprende. Obrigado. Agora a responsabilidade aumentou. Escuta, vamos depois conversar com calma. Eu estava no meio do furacão quando você veio falar comigo. Mas vamos conversar com calma para tentar ver se a gente consegue te ajudar. Mais minha, né? Não, mas tudo bem. A gente tenta ajudar. Mas você também estava no último momento. Não, nem tinha cabeça para estar. Mas era só para ver se é possível. Vamos ver. Não, vamos ver, vamos conversar. Deixa eu falar com